corações. Texto que nós vamos ler, 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, verso 22 ao 24. 1 Coríntios capítulo 1, do verso 22 ao 24. Se você achou, diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Querido Pai, muito obrigado por esse culto, Pai. Obrigado pela primeira parte, quando nós louvamos o Teu nome. Obrigado pelas orações. E nós sabemos que o Senhor tem ouvido as nossas orações, Pai. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre essa Tua igreja. Pai, nesse momento que nós acabamos de ler a Tua santa e bendita palavra, eu peço, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria dos altos céus. Que o Teu Santo Espírito fale conosco essa noite. Abra a nossa mente, Pai, o nosso entendimento. E que, ó Senhor Deus, nós possamos entender a Tua vontade para a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro agradecido. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu tenho aqui um pequeno devocional. Eu não vou fazer aqui uma mensagem, né, de muito tempo, né? Mas um pequeno devocional sobre uma vida equilibrada do crente. Irmãos, como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós precisamos de uma vida equilibrada nas nossas atitudes, tudo aquilo que nós falamos, nós temos que ter equilíbrio. E o que é equilíbrio? É não oscilar mais para um lado do que para o outro. É manter-se sempre no centro da vontade de Deus. Nós não podemos oscilar. Eu tenho certeza, irmãos, que ninguém gosta de errar. Ninguém aqui gosta de errar. Acredito que todo cristão que é sincero, todo cristão que tem a alma cheia de um profundo desejo de obedecer ao Senhor e viver em conformidade com os seus mandamentos, tem vontade de acertar em tudo aquilo que ele faz. Irmãos, mas mesmo assim nós pecamos. E às vezes nós pecamos até nos nossos pensamentos, quando nós julgamos as pessoas. Às vezes nós somos críticos e julgamos pessoas. Mateus 22, 29, Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E nós erramos muito, irmãos, às vezes por falta de conhecimento. E podemos entender que a principal fonte de erro dos cristãos é o desconhecimento da palavra do Senhor. É o desconhecimento das Escrituras, é o desconhecimento do poder de Deus, e o mais grave, irmãos, a desobediência nos leva ao erro. Quantas vezes? O erro na vida do cristão, na vida cristã pessoal e na vida da igreja, provém quase sempre da falta de conhecimento das Escrituras. Nós não conhecemos, às vezes, o poder que Deus tem de realizar as coisas. E às vezes nós desobedecemos. Como diz o Senhor Jesus Cristo em Mateus 22, 29, observando algumas passagens da Bíblia, nós podemos perceber claramente que é uma preocupação do Espírito Santo em que haja em nossa vida um equilíbrio santo, abençoado entre conhecimento e poder. O crente precisa ter conhecimento e poder. A evidência de que Deus quer que haja equilíbrio entre o conhecimento e o poder, irmãos, na vida do crente, está na própria encarnação do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, graça é o amor de Deus que salva. É a influência sustentadora de Deus que nos mantém fiel e firmes na fé.
quando ele fala de conhecimento, é a verdade. Verdade é conhecimento. A essência da presença de Jesus entre homens é graça e verdade. No livro do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 40 ao 52, relata: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. E ele diz: mas nós pregamos a Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo constatou, irmãos, que os judeus estavam muito interessados em ver e sentir os resultados do poder de Deus. Paulo escreveu: eles pedem sinais. Eles queriam ver alguma coisa. Nos nossos dias, igrejas chamadas evangélicas, irmãos, estão tremendamente ligadas a manifestações miraculosas do poder de Deus, como condição de crença e de fé. Pregam curas, pregam prosperidade, como os judeus apontados pelo apóstolo Paulo. Buscam sinais, algo que lhes seja palpável, tangível, aquilo que se pode pegar, aquilo que se pode ver. É isso que as pessoas estão buscando hoje em dia. Paulo disse: mas nós pregamos a Cristo. A exortação de Paulo, no entanto, reprova a necessidade do sinal para balizar a fé, ou a própria definição de fé, que nós encontramos em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem. Irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fundamento é alicerce, é base. E esse texto nos aponta para essa realidade. Fé, irmãos, é a convicção de fatos que se não veem. Nós não vemos a fé, nós cremos. Irmãos, contudo, Deus continua em nossos dias a agir miraculosamente e com poder, porque Ele é um Deus de poder. E tudo de acordo com a sua soberania. A ação de Deus é livre. Ele realiza o que quer e quando quer, tudo dentro do tempo dele. Não no meu tempo, irmãos, nem no seu tempo, mas é no tempo de Deus, porque Ele é o dono do tempo. O problema se localiza no fato de condicionarmos a nossa fé em fatos, em sentimentos, em emoções. Geralmente, a nossa fé, nós queremos viver emoções, no caso. Geralmente, queira ou não, o homem quer ver para crer. Geralmente o homem quer ver para crer, quando o real seria crer para ver. É crer para ver. O apóstolo Paulo reprova a atitude dos judeus. Ligar-se somente à manifestação do poder gera, sabe o que, irmãos? Desequilíbrio na vida cristã. Ou na vida cristã. Quando nós ficamos só pensando no poder. Por outro lado, na mesma passagem, Paulo reprova a atitude dos gregos, que buscam só sabedoria. Eles buscavam só sabedoria. Então tornou-se comum dizer no meio evangélico brasileiro que da ação do Espírito Santo entendem os pentecostais, mas da teoria entendem os tradicionais. Isso é comum se ouvir hoje em dia. É verdade que muitos cristãos sinceros, irmãos, que pertencem ao ramo mais tradicional, prezam e amam o estudo das Escrituras e da sua verdade. E isso é muito bom, é louvável. A própria palavra nos alerta para a necessidade de conhecermos as doutrinas bíblicas. A palavra nos consola, nos exorta, nos edifica e nos traz paz. A dificuldade e o problema se evidenciam quando alguém se apega apenas ao conhecimento intelectual da verdade. E às vezes as pessoas se esquecem de que a nossa fé é algo sobrenatural, irmãos. A fé, ela é sobrenatural. Você não enxerga a fé.
Mas Deus age sobrenaturalmente na nossa vida, na cura de pessoas, na transformação de pessoas, na salvação de pessoas. Fé é algo sobrenatural. E não é intelectual, não. Não é pelo conhecimento que você é salvo, mas é pela fé, que é sobrenatural. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Irmãos, Espírito Santo é o sopro, é a influência espiritual. Espírito Santo, ele veio para guiar os seus servos, para conduzir a nossa vida, para nos orientar, para nos dar equilíbrio de vida. O Espírito Santo nos ajuda. Pedro refere-se aqui à inspiração divina da Bíblia. A sabedoria apenas como mero acúmulo de conhecimento religioso ou teológico leva-nos a uma aridez espiritual. A uma aridez espiritual. Nos leva a uma insensibilidade espiritual. Muitas igrejas, nos dias de hoje, falam muito de conquistas, de vitórias, de curas, de prosperidade. Há uma tentativa de se eliminar da experiência espiritual qualquer dor ou sofrimento. Isso que se mais prega hoje em dia. Irmãos, quando nos voltamos para as expectativas, experiências da vida de homens e mulheres da Bíblia, constatamos frequentemente que o sofrimento fez parte de um processo de aproximação de Deus nas pessoas. A começar por Jó. Nós vemos a experiência de Jó. O seu sofrimento possibilitou conhecer a Deus de uma maneira nova, de uma maneira diferente. No livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, ele diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, a Bíblia relata a história de Ana, que por ser estéril, ela sofria o preconceito e até o desprezo da sociedade da sua época. Mas ela chorou aos pés do Senhor, pediu-lhe um filho, e ela foi atendida. Deus lhe concedeu um filho. Outro exemplo, Estevão. Estevão, aquele homem que foi apedrejado. E naquele momento do apedrejamento difícil, ele diz: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Que hora difícil do Estevão. E naquela hora ele ainda perdoou aqueles que o apedrejavam. Irmãos, assim também é o crente. Quando passar por qualquer sofrimento, ele precisa exercitar a sua fé em Cristo. Ele precisa agir com a sabedoria do Espírito Santo. Ele precisa agir até que as suas orações sejam respondidas nos momentos de grande aflição. A oração na vida do crente, irmãos, é muito importante. Tão importante que Paulo disse: orai sem cessar. Para a gente nunca parar de orar. O Espírito Santo nos ajuda a orar com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos ajuda a orar convenientemente. Romanos 8:26 diz: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir e como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meus amados, a nossa fé é algo sobrenatural. E através dessa fé, Estevão viu Deus. Ele viu Deus. O que ele diz aqui? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Ele viu. Irmãos, o apóstolo Pedro fala que a fé do cristão é muito mais preciosa que o ouro que perece e é refinado pelo fogo. A fé do cristão. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus.
A vida do crente precisa de equilíbrio, irmão. Buscar sabedoria apenas como deleite intelectual, menosprezando o poder, gera desequilíbrio. Buscar poder como deleite para os olhos ou emoções gera somente desequilíbrio. O apóstolo Pedro encerra a sua segunda epístola dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Crescimento, amados, não apenas no conhecimento, mas também na graça de Deus. Graça e verdade juntas é o santo equilíbrio que tanto nós precisamos. Graça e verdade juntas. Que o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe. Amém, irmãos? Pai Celestial, obrigado, porque a Tua palavra é a verdade e nós confiamos nela. Nos ajude, Pai, a fazer a Tua santa e bendita vontade, a vivermos cada dia mais perto do Senhor. Que nós sejamos, Pai, melhor amanhã do que nós fomos hoje. Que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoe, Pai, a cada irmão que aqui chegou esta noite. Que sejam abençoados pelo Senhor. Os pedidos de oração que aqui foram feitos, Pai, que possam chegar até o seu trono de graças. E que a Tua vontade, Senhor Deus, seja feita na vida de cada um. Porque nós sabemos, Pai, que a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Pai, nos leva de volta para os nossos lares, debaixo dos seus cuidados. É o que eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.